Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre uma aula muito importante. Eu me chamo professor Elano, professor de Geografia, e vamos falar sobre as práticas utilizadas para a conservação das florestas, né? Muitas vezes a gente fala de muita prática e pouca teoria. Então, quanto mais práticas, seria melhor para a conservação da floresta. Então, podemos perceber que para nós iniciarmos falando sobre floresta, eu tenho aqui um conceito para definir a respeito de floresta, né? Que a floresta, a definição de floresta é qualquer área que é coberta de árvores ou de uma vegetação que produza madeira, onde as copas tocam o formato de um teto, ou seja, uma mata verde, um teto verde, né? Que cobre toda a parte mesmo do solo. Então, como um bosque, como uma capoeira, uma selva, ou alguns nomes populares que a própria população fala dando o nome de floresta. Então esse é um conceito bem definido sobre floresta, né? A definição de floresta é qualquer área coberta por uma grande quantidade de árvores, nós determinamos floresta. Além disso, a gente tem uma palavra muito importante que é a conservação, que é diferente de preservação. Conservar é uma situação de preservar. Por exemplo, conservação é uma ação, é um efeito, é manter aquilo que tem. Por exemplo, nós temos aí cerca de pouco menos de 12% da floresta da Mata Atlântica. Então a gente deve conservar o que nós temos. Agora, preservar se realmente, né, a partir de 1500, quando os nativos, o povo, né, a população, os europeus chegaram aqui, pudesse ter preservado a quantidade que teria tido, não tivesse desmatado tanto. Então conservar isso é manter, cuidar, é preservar algo, né, e continuar numa prática bem de costumes. Já a preservação é diferente de conservação. Preservação é a integridade, é a perenidade, ou seja, a palavra perene significa algo duradouro, que não vai se acabar. Por exemplo, a gente pode falar de perenidade, por exemplo, dentro da hidrografia, rios perenes, né? São rios que não secam, mesmo no período da estiagem. Então, assim também seria floresta, né? Se nós tivéssemos preservado a floresta de forma perene, ela jamais iria acabar, jamais ia ter, o ser humano ia tocá-lo nela, ia ser uma preservação total de toda a floresta que existiria, não só no Brasil, mas no mundo. Então, preservação é diferente de conservação. E uma grande importância que nós temos na floresta. A floresta ela tem uma grande importância para os seres humanos, né? A floresta ela cobre mais cerca de 31% de toda o planeta Terra, né? A Terra, com seus 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Então as florestas ela cobre cerca de 31%, né, de todo esse planeta Terra, armazenando aí cerca de 1 trilhão de toneladas de carbono, né, fornecendo de uma forma substancial mais de 1,6 milhões de pessoas, né, esse fornecimento do oxigênio. Então a gente percebe a grande importância que tem as florestas para o ser humano. Segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, as florestas elas servem para abrigar cerca de 750 milhões de pessoas. Então veja que tão grande é a importância de a gente preservá-los e conservá-los, as florestas. Por isso precisamos de muitas ações e práticas para realmente a gente definir qual é a importância dessas florestas, né? Porque teoria, como já falei, é diferente de práticas, né? Na teoria é muito fácil você dizer eu vou preservar as florestas, vou preservar a natureza, mas devemos colocar em ações essas práticas, né? Deixar da teoria e passar a praticá-lo, essa conservação que é a floresta, ok? Então, diante de toda essa situação, né, todos nós temos a noção da importância que são as florestas. Além da sua importância natural, ela abriga uma grande biodiversidade do planeta, tanto da fauna como da flora. Veja a importância que é a floresta, a grande importância que tem para o mundo natural, né? Ele abriga uma biodiversidade muito grande, tanto da flora como da fauna. Flora em relação às matas, né? E a fauna em relação aos animais. Então, segundo a ONU, né,
ele concentra, aí na floresta, concentra cerca de 75% da água doce do planeta, né? Então veja a importância que é preservá-lo, veja a importância que é conservá-lo a floresta, né? 75% da água doce que existe no planeta é conservado pelas florestas. Isso contribui para uma integridade de quem? Dos rios, né? Lagos, né? Então fornece uma proteção, né, muito grande através das matas ciliares, que protege o solo das erosões. Vejam pela imagem, matas ciliares, né? Que são matas ciliares, professor? Né? As matas ciliares são aquelas matas que ficam às margens dos rios, para proteger os rios das erosões, né, através da chuva. Então essas matas ciliares servem de proteção, né? Assim também como as matas ciliares servem de proteção de grande importância nas nascentes do rio, né, onde é a parte importante de um rio. Então as matas ciliares é como realmente os cílios dos nossos olhos. Para que servem os cílios? Para proteger os nossos olhos. Assim são as matas ciliares, ok? Tudo bem por aqui? Então vamos dar continuidade. Além das florestas serem de tão grande importância para o ser humano, né, não só por garantir, né, os processos biológicos, mas também para trazer, para fornecer diversos benefícios à sociedade, né? Hoje fala muito de desenvolvimento sustentável. Não tem como você fazer um desenvolvimento sustentável se você não preservar aquilo que nós temos. Então, dentro desses benefícios que eu estou citando aqui, podemos citar a melhoria na qualidade de vida, né? Então, quem mora na floresta, no homem do campo, né, ele tem uma qualidade de vida melhor de quem vive na zona urbana, com essa contaminação de poluição sonora, poluição dos gases carbônicos. Então, a gente percebe que as pessoas que moram na floresta, eles têm uma qualidade de vida bem melhor. Então, o fornecimento desses recursos naturais, tais como recurso de madeiras, plantas, medicina e todos os mais produtos que a floresta destina para o homem. Então, a floresta ela tem que ser preservada, a floresta ela tem que ser conservada. Não adianta a gente falar muito na parte teórica se a gente não faz a prática. Agora, se eu e você, que está nesse momento, ouvindo essa aula, assistindo essa aula, você colocar em prática toda essa teoria, realmente a gente vai mudar o mundo, a gente vai preservar aquilo que é mais gostoso para a nossa vida, que é a floresta, ok? Então, a destruição das florestas tem causado grande impacto ambientais, principalmente no setor climático, né, do nosso planeta. Vejam que as áreas que realmente tem acontecido um desmatamento muito grande, a gente percebe o quão é a diferença do clima, ou seja, da parte climática, ou seja, da temperatura. A gente pode perceber, né, em qualquer lugar do nosso planeta, quando você retira, né, a mata, ou seja, tira a floresta, há um desmatamento, ou seja, a mudança que ocorre na temperatura. Né, uma temperatura que oscilava só até 28, 32 graus, né, com esse desmatamento, a temperatura ela sobe um pouco mais. Né? Então, devido ao quê? Devido à destruição das florestas. Além disso, né, como a floresta ela armazena grande parte do carbono que é disponível no ambiente, e se ocorrer a sua destruição, vai afetar esse papel importante que ela tem dentro de uma sociedade. Né? No caso, o dióxido de carbono, além disso, o desmatamento ele é responsável por cerca de 12 a 20% das emissões globais dos gases de efeito, que no caso é o efeito estufa, que hoje acontece no mundo globalizado. Isso contribui muito, quando há um efeito estufa, isso contribui muito para o aquecimento global do nosso planeta, ok? Então nós estamos falando das práticas, né, da preservação, da conservação das florestas, ok? Então, as práticas sociais utilizadas para a conservação da floresta, né? Possamos aqui definir algumas práticas sociais, ou seja, não só teoricamente, mas usar realmente essas práticas para conservar as florestas, né? Para mantermos a floresta de forma integral, né? Íntegra, floresta, como assim os rios, né? O ciclo da natureza, a biodiversidade, bem como fazer o desaceleramento do aquecimento global, se nós preservarmos a natureza, se nós preservarmos as florestas e deixarmos ela intacta do jeito que está, preservar o que nós temos já, aí nós vamos desacelerar o aquecimento global que acontece no mundo inteiro.
Então devemos acabar, primeiro, uma das práticas que o ser humano deve realmente deixar a teoria para a prática é evitar as queimadas e o desmatamento ilegais que existe no nosso planeta, né? Se nós evitarmos as queimadas e fazer com que o desmatamento ilegais seja evitado, aí a gente vai estar fazendo uma prática de realmente conservar aquilo que nós temos, que é a nossa floresta. A conservação florestal, né, existe algumas leis no Brasil, né, que fala de conservação ambiental, a conservação das florestas. Então podemos perceber que existem diversos projetos e programas do governo federal, né, existem projetos do governo estadual, assim como do governo municipal. Só que esses projetos só realmente vai fluir efeito se a sociedade em si, né, se conscientizar e sensibilizar de realmente preservar e conservar as florestas, né, evitando queimada, evitando desmatamento, né, próprio mesmo o homem do campo. Então, esses programas governamentais e de empresas que existem no mundo, por exemplo, ele visa ações de conservação das florestas que nós temos hoje no mundo. Então, essas ações que eu estou falando, podemos falar de algumas ações. Primeiro, o desmatamento, né, e as queimadas, são ações que devem ser feitas. Poder citar alguns exemplos de ações que podem também ser feitas, como sinalizações e conscientização da população a respeito da proibição, por exemplo, da caça, da pesca nessas áreas, né, de reserva ambiental, então nas florestas de preservação ambiental. Então isso são práticas, estou falando de práticas que podemos citar. Veja aí nos slides que essa sinalização de conscientização da população, muitas vezes o ser humano ele é até consciente naquilo que faz, mas ele não sensibiliza naquilo que ele está fazendo. Então, além de ter a conscientização, o ser humano tem que ter uma sensibilidade de realmente, né, ajudar a fazer essas ações e práticas para preservar as florestas. Outro exemplo que nós podemos falar é o plantio em mosaico para a preservação da fauna e da flora, né? Vou já passar uma imagem que vai falar sobre o que é plantio em mosaico, né? Então, quando o ser humano, o homem do campo, ele utiliza esse plantio em mosaico, ele está fazendo o que? Ele está realmente preservando tanto a fauna como a flora. Outro exemplo é priorizar os corredores da biodiversidade das propriedades a partir de um zoneamento ambiental, né? Esses corredores ecológicos também é um modelo, é uma ação, é uma prática que se utiliza também para a conservação das florestas. Assim também como adotar técnica de cultivo, né? Ficar atento aos riscos de incêndios e demais ações danosas do ambiente. Então podemos perceber pela imagem a qual eu falei, né, sobre a imagem do plantio de mosaico e um plantio ecológico, né? Do lado esquerdo do seu televisor nós temos duas imagens, né? A imagem de mosaico e a imagem de corredor ecológico. Esse plantio de mosaico realmente é um quebra-cabeça, né? É utilizado muito pelas pessoas no homem do campo, principalmente para o plantio de eucaliptos, né? Em que planta o eucaliptus e preserva um pouco a floresta, faz outro plantio de eucalipto. Então, são a forma de rotatividade de produtos, ou seja, tem uma parte de preservação da floresta, outra parte, além de você estar plantando um plantio de eucalipto que vai fornecer aí uma preservação do meio ambiente, então isso nós chamamos de plantio de mosaico. Ele é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Além disso, nós temos os corredores ecológicos, que também é um modelo de preservação da floresta, aonde é utilizado muito um plantio, por exemplo, do eucaliptus, né? Depois você tem um corredor aonde você pode plantar um plantio de pasto para a criação de gado, depois, do outro lado, nós temos a floresta. Então, isso é um modelo também que nós chamamos de corredor ecológico, que é muito útil para a preservação das florestas, ok? Dentre as ações que eu citei aí, podemos realizar para promover a conservação da floresta, podemos citar alguns exemplos, né, como a queimada, que eu já falei, realizar o plantio realmente dessas florestas, evitar o exagero do extrativismo, né, promover as irrigações inteligentes. Assim sendo, por meio dessas ações, podemos promover o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, podemos, além de garantir a manutenção da vida das florestas, além de mantermos a floresta viva, né, nós vamos garantir também a melhor qualidade de vida das gerações atuais, que existem os atuais, e também as futuras. Ok, pessoal?
Agora nós vamos passar aqui um exercício em relação ao que nós estávamos falando sobre essa situação da preservação e conservação das florestas. A expressão desenvolvimento sustentável é amplamente empregada para designar a preservação da conservação das florestas, assim como da natureza, como vistas a promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa especificamente. Então, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável e preservação e conservação das florestas. Então, de acordo com esse pequeno texto, nós temos a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C e D e E. Essas 5 alternativas, qual delas seria a alternativa correta, né? Observe aí, né? Vamos ver se você vai gabaritar essa questão. Letra A, a interrupção das práticas econômicas para garantir primeiramente a conservação dos elementos naturais. B, a manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais para gerações futuras. Opa, né? Essa aí já está bem mais transparente para a questão da pergunta. C, a adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. Letra D, a ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir, sobretudo, o desenvolvimento econômico urbano. E letra E, somente a redução de queima de combustíveis fósseis. Então, a alternativa certa seria a alternativa, vamos lá, B. Onde eu tenho uma resolução dessa pergunta. O desenvolvimento sustentável visa realmente a utilização de recursos e da natureza de modo a garantir sua disponibilidade para gerações futuras, isso sem necessariamente comprometer o desenvolvimento econômico das nações ou das futuras gerações que estão por vir. Ok, pessoal? Aí eu tenho umas sugestões de um filme sobre o tema da aula de hoje, que fala Amazônia em Chamas. É muito bom esse filme. Então vocês, né, realmente assistam esse filme. Ele vai realmente trazer uma ilustração muito boa a respeito da preservação e da forma de sustentabilidade do meio ambiente, ok? Além disso, você pode também estar acessando a plataforma Eduque, ok? Muito obrigado, até a próxima.